Bom, por aqui, a vacina de Oxford AstraZeneca está sendo distribuída pelo país, aqueles 2 milhões de doses que nós recebemos prontas da Índia. A Fiocruz está esperando os insumos para passar a produzir aqui no Brasil a vacina também. E ontem foi divulgado que ela pode ter uma eficácia maior quando a segunda dose é aplicada 3 meses depois da primeira. São dados novos divulgados pela Universidade Britânica. O índice de eficácia registrado foi de mais de 82% quando esse prazo de 3 meses foi respeitado. Então, nós vamos tentar falar um pouco, explicar um pouco melhor o espaçamento entre as doses, a diferença entre as vacinas, por que é que uma pode esperar 3 meses, outra tem que ser dada em no máximo 28 dias. E para isso, nós convidamos aqui mais uma vez um dos principais especialistas do assunto, o Dr. Gonzalo Vecina Neto, sanitarista, que foi diretor da Anvisa, é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Doutor, bom dia, mais uma vez obrigado pela atenção aqui com a CNN. Esse espaço maior de 90 dias dá uma folga para países como o Brasil, que ainda tem poucas doses, para distribuírem essas primeiras doses para todo mundo e esperar a segunda remessa para então vacinar quem recebeu a primeira. É uma boa notícia para a gente, não é, doutor? Bom dia, Colombo, bom dia também a todas as apresentadoras e aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com a CNN. É óbvio que essa é uma excelente notícia para nós, porque aumenta o número das doses que nós temos como sendo uma primeira dose. Em vez de usar metade e guardar para fazer a dose de reforço, eu posso aplicar em todos, que 90 dias é um prazo bem elástico para conseguir garantir os problemas diplomáticos que eventualmente nós ainda temos com a China, para que a China consiga nos enviar mais matéria-prima para que elas possam ser aqui envasadas e posteriormente distribuídas. Então, é uma notícia boa, além do que a outra notícia boa é que esse espaçamento de 90 dias aumenta o funcionamento da vacina, a chamada eficácia da vacina, né? Quer dizer, dá uma distância maior, faz com que a dose de reforço tenha uma melhor ação. Gonçalo, Elisa falando com o senhor agora, obrigada mais uma vez pela entrevista. Ainda falando sobre a vacina de Oxford, a gente então trouxe aí o primeiro retrato de uma janela maior, né, entre a primeira dose e a segunda, mas tem mais um detalhe na vacina de Oxford que chama bastante atenção, que esse 70%, pelo menos, né, 70% de eficácia, apareceu 22 dias depois da primeira dose aplicada da vacina, ou seja, é uma eficácia que a gente já pode considerar alta, mesmo com apenas uma dose, lembrando que a gente está falando de uma vacina que precisa de 2 doses para ter o seu cronograma completo. Já é uma informação interessante essa, não é, doutor? Já, com certeza. Esse 71% já é uma informação importante. Agora, não podemos, tem algumas pessoas que querem aumentar a cobertura e pensam na hipótese de usar a dose única. Eu acho que esse é um risco que a gente não pode correr, e essa epidemia ainda vai se arrastar por muito tempo. Nós temos que ter certeza que as pessoas estão protegidas. Então, a dose de reforço, até o momento, apesar da eficácia da primeira dose, a dose de reforço é fundamental, até para que a gente possa garantir, ou esperar pelo menos, que a durabilidade dessa imunidade seja a maior possível. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa imunidade, mas com as doses de reforço, com certeza a perenidade da vacina será maior do que só com a dose inicial. Doutor, Luciana falando aqui do Rio de Janeiro, eu queria falar de uma outra vacina que está no nosso radar também, que é a Sputnik V. Nós ontem tivemos uma boa notícia, mais de 90% de eficácia, uma vacina que já está sendo aplicada em vários países, mas que ainda está em negociação, precisa de negociação com a Anvisa. Em relação ao Brasil, faz sentido exigir ainda um teste com placebo, nesse caso da vacina Sputnik V, que já está sendo aplicada em vários países e teve já o estudo publicado na Lancet? Bom, esse é um assunto bastante controverso, né? Eu, graças a Deus, hoje não tenho mais nada a ver com a Anvisa, mas eu tenho dó dos que têm a ver com a Anvisa.
que ficam no meio dessa guerra entre os produtores da vacina, né, e as pessoas que querem usar a vacina aqui no Brasil. A Sputnik V, desde que foi lançada com dados insuficientes. Ela continua com dados insuficientes. Quer dizer, os estudos de fase 3 que ela está colocando à disposição do mundo, que foram publicados na revista Lancet, utilizam 20 mil pacientes. E o adequado seria trabalhar com um número maior, próximo de 40 mil. Ela está se preparando, ela continua os estudos de fase 3, para apresentar esses dados completos mais à frente, mas ainda não os apresentou. E com relação à questão de estudos no Brasil, isso de fato é uma norma legal brasileira. Para que essa norma legal seja ultrapassada, ela teria que ser revogada. Então, para aceitar os estudos da Sputnik, para fazer um registro emergencial, precisamos revogar essa norma jurídica e aí estudar direitinho essa questão do tamanho da amostra. E ainda resta uma dúvida que ontem também apareceu em alguns órgãos da imprensa, que é em relação à temperatura de conservação da vacina. Em algumas imprensas apareceu a ideia de que ela precisa ficar a menos 18 graus quando na forma líquida. A alternativa à forma líquida é a liofilização, para a qual ainda não foram testadas pessoas com a forma liofilizada. Então, de novo, tem uma fumacinha aí no meio do caminho que não permite que a gente enxergue com a devida transparência o que está acontecendo com essa vacina. Doutor, nós vacinamos até agora cerca de 2,5 milhões de pessoas com a primeira dose ou da Coronavac ou da vacina de Oxford. Nós já temos 2 semanas e 2 dias desde que a campanha nacional de imunização começou no dia 18 de janeiro, né? Como é que o senhor avalia a velocidade da campanha de vacinação? Está andando bem ou não? Veja, o Brasil tem uma imensa experiência em vacinação. Teve dias de vacinação, de vacinar 15 milhões de crianças em um único sábado. Agora, estamos nesse governo confuso, nesse desgoverno confuso, por um lado, e, por outro lado, troca de equipe no ministério, gente que não entende nada de vacina. Então, tem um bate-cabeça aí. Tem um bate-cabeça. E como se tratam de 2 vacinas, ia chegar, não chegou, chegou, chegará, então teve essa confusão. As vacinas demoraram um pouco de tempo para chegar onde deveriam chegar. Teve dúvidas em quem aplicar. Teve gente que queria aplicar só a primeira dose. A vacina chinesa tem que ter reforço em 28 dias, então fica perigoso usar as 2 doses aumentando o número de primeiras doses. Então, tem uma série de razões pelas quais nós tivemos uma menor eficiência na aplicação da vacina na ponta. Essa série de razões deverão ser atenuadas na medida em que a gente começa a ganhar um pouco de costume de fazer essa campanha e que haja uma maior regularidade na oferta de vacina por parte da Fiocruz e do Butantan. Por isso é importante que Fiocruz e Butantan divulguem os dados do recebimento de matéria-prima para produzir a vacina e divulguem os dados do seu cronograma. Esses dados têm que ser da sociedade, não podem ser do Ministério da Saúde. Então é importante para a gente ter um pouco mais de confiança nessa história toda e, inclusive, poder cobrar melhor o próprio Ministério da Saúde em relação ao seu funcionamento no que diz respeito à logística de distribuição das doses. Então, vamos deixar mais barato isso, mas é grave. Doutor Gonçalo Vecina Neto, médico sanitarista, ex-diretor da Anvisa e também professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Obrigada, viu, doutor Gonçalo, mais uma vez por essa entrevista. Ora,
Muito obrigado, bom dia a todos e todas e aos nossos telespectadores também. Obrigado, doutor.